Meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja em todos os corações. Deixa eu virar uma página aqui. Eu preciso fazer isso para a gente poder usar o seriado para, se precisar, notar alguma coisa. Eu vou preparar os nossos pensamentos lendo uma poesia de Alta de Souza, publicada no Reformador, no dia 1º de julho de 1936. E só foi publicada no Reformador e foi resgatada pela equipe da Vinha de Luz e publicada em livro chamado Palavras Sublimes, organizado por João Marcos Wegelin. Ao crente: a quem, senão ele, o Cristo amado, deves tu dedicar os teus momentos, se ele encheu os teus pobres pensamentos de clarões que te fazem deslumbrado? E na dor e nos próprios sofrimentos, lembra sempre o teu vulto imaculado, que te faz fervoroso e encorajado a acender teu cavalo de tormentos. Só a piedade do Cristo, terna e imensa, pode na estrada lúcida da crença amparar-te nas provas dolorosas. E bendize essa dor, pois que os prazeres são dissimulações dos padeceres sobre a terra de sendas tenebrosas. Alta de Souza, vamos fazer a nossa oração. Deus Santo, nosso Pai e nosso Divino Amigo, a Ti elevamos os nossos pensamentos numa comunhão espiritual, para que possamos, Senhor, estabelecendo essa rede de conexões entre os pensamentos na terra e na espiritualidade, possamos buscar mais forças e coragem para as nossas lutas da terra, mais força e coragem para mudarmos, para empreendermos as mudanças necessárias que precisamos empreender adentro de nós mesmos. Permita, Senhor, que possamos discorrer nesta manhã na sabedoria do Teu Espírito, para que de nós saia apenas o que vier de Ti, segundo a Tua vontade. Te agradecemos e Te louvamos o nome agora e sempre. Assim seja. Meus irmãos, antes de iniciar, eu queria apresentar uma edição nova do livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, que está na sua 13ª edição do Instituto de Difusão Espírita de Araras. Foi uma bela edição, traz também esse marcador muito bonito, muito sugestivo. Nós temos aqui na nossa livraria, a nossa livraria está com uma página tanto no Facebook quanto no Instagram, e a comunicação está muito mais fácil para nós termos acesso aos nossos livros, a nossa possibilidade de adquirirmos as edições novas. E se estiver sem som, gostaria que alguém dissesse aqui.
Se estiver sem som, alguém possa me avisar aqui. Mas aí você podia tirar. Desculpa, gente. E essa nova edição, nós vamos fazer hoje um estudo sobre a reencarnação baseado numa mensagem de Emmanuel que se encontra no livro Justiça Divina. Vamos abrir aqui. Eu troquei de livro e perdi o... Aqui, 125. Vamos ver. Então diz papai assim, no capítulo 6 da segunda parte do livro, da terceira parte do livro Sabedoria de Emmanuel. Se o conhecimento da reencarnação já te felicita. Inicialmente a gente quer dizer que conhecimento da reencarnação não é apenas o ouvir falar. Conhecimento é o estudo da reencarnação. E por que papai dizia o estudo da reencarnação? Porque, diz Emmanuel, isso te felicita a existência. E foi uma coisa que felicitou a existência de papai. Ele disse que certa vez ele estava sentado na praia de Atafona, na areia, junto ao professor Pietro Ubaldi. E os dois permaneceram longo tempo sentados na areia, olhando para o mar, sem falar. Ele respeitou o silêncio do professor. E em um determinado momento, o professor Ubaldi olha para ele e diz assim: Clóvis, essa vida você nasceu para conhecer a reencarnação. Esse conhecimento te faltava. E durante as décadas de 30, 40 e 50, na década de 60 e 70 também, mas houve um menor número de encontros. Um pequeno grupo de pessoas, do qual o papai fazia parte, Chico e Arnaldo Rocha e outros irmãos de Minas Gerais e de São Paulo e do Rio de Janeiro, se encontravam em Pedro Leopoldo inicialmente e depois em Uberaba, a partir de 1959, quando eles faziam estudos específicos da reencarnação. Alguns desses estudos ficaram publicados no livro 30 anos com Chico Xavier e outros no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Então, antes de mostrar o capítulo Se o conhecimento da reencarnação te felicita, queria comentar rapidamente sobre uma mensagem de Emmanuel que se encontra no livro 30 anos com Chico Xavier, no capítulo Estudando a Lei da Reencarnação. Ele inicia esse capítulo com uma epígrafe do Sir Oliver Lodge, que havia perdido o seu filhinho, Raymond Lodge,
e ele escreveu um livro chamado Anos Passados, Past Years. E ele disse assim: meu testemunho, como o de outros, está baseado verdadeiramente na experiência direta e não na teoria. E essa foi a experiência que meu pai teve nesse grupo, junto com esses companheiros valorosos do Espiritismo e com a antena, com o Wi-Fi maravilhoso que era Chico Xavier como pano de fundo para esses estudos. Então diz Emmanuel que os espíritos, quando estão desencarnados, eles muitas vezes ficam presos em pensamentos de revolta, mas que um dia despertam. E que a necessidade de reformular os pensamentos vem através do encontro que eles fazem com os próprios resultados de suas ações. Quando eles percebem que tudo que eles falaram, tudo que eles pensaram, tudo que eles falaram, tudo que eles escreveram e tudo que eles fizeram produziram uma sequência de efeitos que não terminou. Apesar de muitas vezes eles estarem arrependidos, eles não podem ficar em paz, porque a sequência, a sequência de eventos não foi interrompida. Então ele diz assim: assistem às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que levantam a cada dia para a contemplação da própria miséria. Avarentos que rolaram no ouro regressam às paredes amoedadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhe recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar a migalha a corações petrificados no orgulho. Então, muitas vezes, eles veem os seus próprios descendentes petrificados no egoísmo e no orgulho, e eles sentem, eles conseguem sentir, é um processo psicológico mesmo, induzido, como se fosse quase um hipnotismo, em que eles sentem a dor dos que mendigam o pão. E eles sofrem ao sentir que eles próprios ajudaram a criar aquele pensamento, aquele sentimento duro que hoje está nos seus descendentes. Escritores que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo tornam a presença dos seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam impunes. Então, quem espalhou através da palavra tóxicos mentais e espirituais, eles voltam e experimentam junto daqueles que estão envenenados com aqueles tóxicos, como é desconfortável a intoxicação, a asfixia por causa daqueles produtos, daquelas substâncias mentais que alteram o funcionamento fisiológico daqueles perispíritos. Os pensamentos, emoções e atos, eles se comunicam não só pelos seus efeitos físicos, mas pelos seus efeitos psicofísicos. E nos efeitos psicofísicos, eles intoxicam a matéria semimaterial, que é o perispírito. Então, os perispíritos se intoxicam com leituras tóxicas, com vídeos, comunicações, notícias que se espalham com uma rapidez incrível. Se nós pensarmos que hoje a mídia ela tem uma facilidade muito grande de disseminar eventos, e é interessante porque
atualmente existe uma chamada mídia underground, que é uma mídia pesada, suja, que ela alimenta esse prazer mórbido das pessoas de ficar vendo detalhes de assassinatos, de crimes, de tentativas de suicídio, de barbaridades que se cometem, de cenas atrozes. E as pessoas se alimentam daquelas larvas, como diz André Luiz nos seus livros, daquelas larvas psíquicas que passam a se associar à sua natureza perispiritual. A natureza perispiritual nossa se contamina com essas larvas mentais. Isso ainda não está sendo observável pela ciência humana. Ainda não existe uma ressonância que possa captar essas imagens. É verdade que na década de 60, e eu até tive uma experiência na década de 80 também com isso, foi tentado captar essas imagens das nossas expressões mentais através de uma câmara criada por um casal russo chamado Kirlian, o casal Kirlian. E da época eu tinha essa câmera, na década de 80, e fiz algumas experiências. Foi um trabalho interessante. Eu até um dia posso tentar apresentar os resultados, que eu tenho todo o material até hoje. Mas não é um material preciso, ainda não tem uma tecnologia capaz de fotografar, ou melhor, de filmar, porque já que isso não pode ser fotografado, mas vê um momento. Então ele deveria ser feito uma kirliangrafia, ou seja, uma movimentação da nossa imagem mental, para que nós víssemos como que a intoxicação mental atrapalha a psicofisiologia do nosso perispírito. Então, pais e mães displicentes ou desumanos voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados, considerando as raízes da viciação ou da crueldade plantadas por eles mesmos. Então, o espírito desencarnado, ele vem ao seu ninho doméstico, dos seus filhos, dos seus netos, e vê como que aquelas sugestões que foram feitas por eles, como que elas permanecem vivas. Nas almas dessas pessoas. Como que essa semente germinou e como frutificou. Uma semente nociva de uma planta tóxica. Não é uma planta medicinal, é uma planta venenosa. Existem plantas venenosas, existem as ervas altamente perigosas, a erva do diabo, que é o Iociamus niger, o Stramonium. São ervas perigosas, que são altamente tóxicas. Elas até podem ser transformadas em medicamentos pelo processo homeopático, mas até inicialmente elas são substâncias altamente tóxicas que podem produzir intoxicações muito graves nas pessoas que as ingerirem. Então essas pessoas deixam essas sementes tóxicas que se reproduzem nos seus descendentes. Então, malfeitores que caíram na delinquência socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que suplicavam a carne e a alma dos semelhantes. Supliciavam a carne e a alma dos semelhantes. Então a pessoa vai sentir o que os outros sentiram através da maldade que ele espalhou.
Aí diz Emmanuel: mas isso não basta. Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo da ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo o débito por débito perante a lei. Então, essa mensagem maravilhosa se encontra no livro 30 anos com Chico Xavier, e é um estudo prévio do que nós vamos ver aqui nesse capítulo 6 da terceira parte do recém-relançado Amor e Sabedoria de Emmanuel. Então diz: numa de suas preciosas mensagens enfeixadas em seu magistral volume Justiça Divina, que Chico Xavier psicografou, assim conclui Emmanuel: companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, então, se nós podemos nos alegrar com o conhecimento, e repito, conhecimento é uma forma de estudo, é uma forma de aprendizagem. É por isso que nós aqui na Escola de Jesus Cristo, nós queremos considerar que aqui é uma escola para todos. E eu quero dizer para todos porque nós temos assim, muito geralmente nas instituições espíritas, um costume de considerar que uma parte do nosso público são os que estão ali para estudar, aprender, praticar alguma forma de auxílio espiritual, e outra parte do público é do público que é assistido materialmente. E eu quero dizer aqui, publicamente, que nós precisamos superar esse modo de ver. E nós queremos aqui, nós vamos tentar instituir uma forma de ajudar a escutar as experiências que esse público que nos procura para auxílios materiais, que eles possam expressar as suas experiências domésticas com fatos espirituais. E na minha abordagem com alguns deles, eu percebi que os seus ambientes estão acontecem muitos fenômenos espirituais nesses ambientes. E eles precisam expor isso, porque muitas vezes essas situações, elas são reinterpretadas por falsos seguidores de Jesus como ações do diabo. E muitas vezes não é ação do diabo, são ações dos seus próprios pensamentos que estão sintonizados com pensamentos de parentes seus sofredores que já regressaram para o mundo espiritual e que se encontram ali, induzindo-os a novos erros, induzindo-os a homicídios, a suicídios, a dependências químicas. Então nós precisamos produzir, fazer com que essas pessoas entendam que o Espiritismo não é uma religião de rico. O Espiritismo não é uma religião que faz com que os ricos estudem e possam fazer, entre aspas, a caridade. E como isso é tão uma interpretação tão absurda, que certa vez eu ouvi um palestrante dizer assim: graças a Deus no Brasil existe a miséria, porque aí nós podemos praticar a caridade. Precisamos praticar a caridade. Bota o meu aqui que eu posso controlar. Não, aqui eu não vejo. Que conclusão sórdida que essa pessoa chegou. Que é bom ter miséria
para que nós possamos brincar de sermos caridosos, para que nós sejamos a caricatura de espíritas caridosos. Isso não é ser caridoso, isso é ser uma caricatura de um pensamento pervertido por outras considerações, porque eles estão se aliando a pessoas duras de coração. Essas pessoas estão se aliando mentalmente, psicologicamente, a pessoas perversas. E aí suja a nossa capacidade de consciência, a pessoa consegue exarar um pensamento dessa natureza tão estúpida. E depois ser aplaudido por uma multidão, por uma claque de pessoas incultas espiritualmente. Não que sejam incultas no sentido amplo, mas são incultas no sentido estrito da espiritualidade, porque elas aliaram os seus pensamentos a pensamentos de pessoas sórdidas. Então se contaminaram. E aí exaram esses pensamentos absurdos. E a claque que os aplaude cegamente continua aplaudindo. E fazendo exercícios mentais para justificar isso. Esses exercícios mentais são próprios de quem precisa arrumar justificativo para explicar o inexplicável. É o que o rapaz sempre falava com a gente. A gente ia dar desculpa. Não justifique o injustificável. Não explique o inexplicável. Ele era assim com a gente. Ele nos educava assim. Não explique o inexplicável. Não justifique o injustificável. Para que nós não tentássemos fazer esse malabarismo mental para justificar uma coisa errada que nós fizemos. Então, quem errou, assuma, para que nós não tenhamos que desencarnar e experimentar esses momentos psíquicos de introdução, como que se fosse um processo hipnótico, de nós sentirmos a dor de quem está sofrendo o que a gente plantou nesse nós vamos realmente iniciar agora com o breve próximo das presenciais. Nós vamos iniciar no urgência da Escola Jesus Cristo, vamos iniciar um curso que eles possam entender as realidades espirituais e para que eles não caiam vítimas desses falsos profetas que ganham as suas almas para as fazerem perder junto com a deles. Homens maus. Então, meu pai fala aqui do grupo de Pedro Leopoldo, do qual ele fazia parte, né? E do que ele falou no livro 30 anos com Chico Xavier sobre o conhecimento da reencarnação. Então, ele, lembrando a sabedoria de Emmanuel, ele diz o seguinte: vamos ver o livro Justiça Divina. O livro Justiça Divina. Está aqui.
Eu não deixei marcado. Mas nós vamos ver. E a frase mais importante é essa: companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, se nós já nos podemos nos considerar felizes com esse conhecimento, com essa busca desse conhecimento, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo. Isso é muito interessante porque muitos de nós já tiveram bolsas de estudo na faculdade. E eu tive sim, a alegria de ser bolsista durante 4 anos da minha faculdade, e como bolsista eu tinha uma renda que me ajudava muito nas minhas despesas e ajudava também a manutenção da nossa casa, porque a luta de meu pai era com 4 filhos estudando no Rio de Janeiro. Então, era para 2 professores, era difícil sustentar isso. Então, o fato de eu ser monitor do departamento de parasitologia me ajudou durante 4 anos, do 3º ao 6º ano. Isso me foi uma coisa gratificante. E em que consistia a bolsa? No fato de eu estudar os temas mais específicos da parasitologia, ajudar os professores na transmissão de conhecimento para as outras turmas, e eu trabalhei com outras turmas de medicina, de enfermagem, de farmácia, de nutrição, e era muito bom juntar aquele grupo e trabalhar com eles, e isso me foi muito gratificante. Tinha a parte prática também, de olhar os microscópios, encontrar os parasitas, identificar qual era o outro parasita, ensinar como que fazia as lâminas, né, com material, né? E isso foram tempos muito bons, em que a gente aprende ajudando. E é isso que Emmanuel está dizendo que a vida na Terra representa: uma bolsa de estudo e trabalho. E dessa bolsa de estudo e trabalho, nós vamos auferir uma renda espiritual, uma ajuda de custo espiritual, porque a nossa vida é custosa espiritualmente. Nós podemos ter fadiga espiritual. Então, a bolsa, o prolabore dessa bolsa de estudos e trabalho nos ajuda a suportar a fadiga da reencarnação. A reencarnação tem um processo exaustivo também. Nós estamos aqui constrangidos a viver uma realidade dura, uma realidade exaustiva. E é dentro desse contexto, dessa exaustão, que a bolsa de trabalhos e estudos vai nos conceder um prolabore, um salário, um pequeno salário. E que salário é esse? Energia espiritual, energia para a alma, alegria para o espírito, forças que vão se tornar correntes eletromagnéticas que vão circular o nosso perispírito, através dos canais que ele tem, que fazem a energia circular, através dos centros de força, que são os chakras. Quanto mais nós tivermos alegria espiritual, mais nós vamos ativar os centros de força que estão aqui, começando nessa região, nessa região, nessa região e nessa região. São os que mais nos comunicam com o próximo e com Deus. Não que os outros centros, como o centro gástrico, como o centro suprarrenal e o centro genésico, não sejam importantes. São, eles têm sua função, mas eles não nos elevam. Eles nos fazem sobreviver no nosso ambiente.
nos fazem ter a ideia da energia de compartilhamento sexual, nos fazem ter a energia de enfrentamento das necessidades, de luta pela sobrevivência, de necessidade de sustentação do próprio organismo. Tudo isso está relacionado a esses 3 primeiros centros. Mas é necessário que suas energias tenham um fluxo. Senão a energia vai ser uma estase, né? Vamos fazer um exemplo disso aí, só para ter um exemplo do que nós estamos falando. O que são as veias do nosso corpo? São canais que levam o sangue que chegou às várias localizações do corpo de volta ao ventrículo direito, que vai jogá-lo para o pulmão para ele receber novamente oxigênio. Então, essas veias, elas precisam levar o sangue de volta para o coração, ao lado direito do coração. Se elas não são competentes para fazer esse caminho de volta, elas entram num estado de estase. Elas ficam entumecidas e formam aqueles processos varicosos, das veias cansadas, das veias esgotadas. Muitas vezes elas têm que ser retiradas e se encontrar um caminho colateral, porque elas inflamam. Assim também há uma estase se as energias desses 3 chakras, o genésico, o suprarrenal e o gástrico, se as energias deles não fluírem de baixo para cima, como dizem os hindus, na Kundalini. Se elas não fluírem, elas entram em processo de estase e provocam uma série de lesões físicas e psíquicas. Tumores físicos e tumores mentais. Doenças autoimunes, que destroem o organismo, e doenças mentais, que fazem com que o indivíduo perca a sua relação com a realidade do mundo. Então é preciso que nós aprendamos a transmutarmos as nossas energias, não vivermos comer para ter só prazer, viver atrás de sexo por prazer, e a posse, o prazer da posse, o direito da posse, achar que tem que ter posse, direito, e egoísmo, isso provoca uma estase energética nesses planos e uma perda da reencarnação. É muito triste tudo isso, porque quando nós provocamos essa estase, nós vamos desencarnar prematuramente. E se não desencarnarmos prematuramente, nós teremos uma parte da vida que nós vamos sobreviver estáticos, sem evolução espiritual. Então isso é muito sério, nós temos assim uma necessidade de estudar isso, porque isso faz parte do estudo da reencarnação. É necessário que nós saibamos isso. Nós precisamos mudar. Como eu já disseram agora há pouco tempo na aula, nós não podemos repetir essa frase, eu sou assim. Não somos. Nós não somos assim, nós estamos assim. Nós não somos assim. Eu sou assim mesmo. Não é. Tem pessoas que têm um prazer em repetir. Eu tenho depressão. Não tem. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho ansiedade. Não tem. Nós estamos atravessando essas fases. Mas eu tenho esse diagnóstico. Você tem um diagnóstico que foi uma impressão subjetiva de alguém. O diagnóstico é uma impressão subjetiva de alguém. Subjetiva, que é do sujeito que
viu e que diagnosticou. Diagnóstico é impressão subjetiva. Por mais que eu tenha um código, um manual, e eu faça a pontuação, olha, por pontuação desse manual aqui, você está dentro desse diagnóstico. Sim, razoável. A pessoa está dentro do diagnóstico. A pessoa não é aquele diagnóstico. Mas é preciso e é possível sair daquela sombra. É possível sair dessa sombra. O diagnóstico é uma sombra, é um espectro. É possível sair desse espectro. É possível. Então queiramos mudar. Queiramos fazer com que a realidade líquida do nosso mundo atual seja favorável a nós. Porque hoje muitas pessoas se aproveitam dessa realidade líquida para introjetar nas nossas mentes ideias duras, sólidas, intransponíveis. Aproveitemos o momento líquido da humanidade para que nós aprendamos que até as coisas aparentemente intransponíveis são possíveis de ser transpostas. Quem diria na década de 50 e 60 que ter um câncer seria uma doença considerada curável? Eu precisei, até o início da minha faculdade, no ano de 1977, todo mundo disse, câncer é incurável. E hoje nós podemos dizer, câncer é curável. Quantas pessoas dizem com alegria, eu tive câncer. Eu tive um câncer em tal local assim, foi feito tal tratamento, eu fiz uma cirurgia, eu fiz um tratamento com quimioterapia, com radioterapia e estou curado. Remissão total. É uma bênção. Isso é uma bênção. Não há mais células neoplásicas cancerígenas. Então, a medicina nos traz momentos de superação. Quantas pessoas que diziam aquela frase, pau que nasce torto, morre torto, mas é uma inverdade isso. Porque até os agricultores sabem que os troncos podem, com o tempo, perder a envergadura e reassumir uma posição normal, uma posição positiva, que faça dele uma planta ativa e produzindo o que tem que produzir. Assim também, muitas partes físicas e emocionais nossas podem ser reestruturadas fisicamente e psicologicamente. Crianças que nascem com a coluna desviada, através de estruturas metálicas, elas conseguem retificar a coluna. O crescimento ósseo mostra que o osso é alguma coisa plástica. Ele não é alguma coisa dura, ele é uma coisa plástica. Ele se regenera, ele se refaz. Assim também a nossa parte psicológica, ela se refaz, ela se renova. E nós precisamos apostar nisso, aproveitar essa possibilidade, essa plasticidade do perispírito. O perispírito é plástico, ele é matéria, mas é uma matéria plástica, ela se renova, ela se regenera, e a partir da regeneração do perispírito, o corpo também pode se regenerar. Ainda que seja parcialmente, ainda que seja imperfeitamente, mas vai se regenerar. E o processo, assim como os processos negativos, eles vão dando ecos, vão dando reverberações para o futuro, os processos positivos da nossa mente e do nosso espírito também vão reverberar para o futuro. Também vão renovar as nossas possibilidades para o futuro, porque
a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito, elas têm o aspecto negativo, quando nós sofremos os reflexos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e das nossas ações. Mas tem também os aspectos positivos, quando nós somos impulsionados pelas nossas aspirações superiores. Então, ter aspirações superiores é digno. Aspirar, né? É o que Paulo dizia a Timóteo: toma posse da vida eterna. Tomar posse, buscar com todas as forças da sua alma as possibilidades superiores que estão se apresentando para nós. Peçamos a Deus em nossas orações fé, esperança, caridade. São os dons superiores, são dons capitais que, alcançados, eles nos geram outros dons, outros favores espirituais. E alguém já me disse assim: fazer o bem sem intenção, sem vontade, só por obrigação, não tem valor nenhum. Tem. Agradecer porque a mãe mandou, não tem valor. Tem. Pedir desculpa porque o pai falou para pedir, não tem valor. Tem valor. Tem valor aquele pedir desculpa, aquele pedir desculpa seco. Tem valor, porque algo está se quebrando, uma parte do nosso orgulho está se quebrando. E de tanto quebrar esse orgulho, nós finalmente vamos superar esse estado de coisas em que nós nos aprisionamos. Nós nos aprisionamos nesse estado mental de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Nós estamos aprisionados. E é de pouquinho a pouquinho. Assim como a fé racionalizada faz nascer a fé verdadeira, a esperança racionalizada faz nascer a esperança. E a caridade racionalizada faz nascer a caridade. Não é só a fé que precisa ser abalizada pela razão. A esperança também precisa ser abalizada pela razão. E o amor ao próximo precisa ser abalizado pela razão. Faça porque é bom. Mas eu não estou com vontade, mas faça sem vontade. A bateria precisa, para que ela funcione de modo autônomo, receber uma carga. Nem que receba uma força externa das pessoas empurrando aquele automóvel para que o movimento das rodas faça uma injeção de carga na bateria. Para que a energia cinética produza energia elétrica. Então é bom. Exercitar é bom. Mesmo que não seja acompanhado da vontade, porque a nossa vontade ainda é adoecida. Nós estamos doentes da vontade. Nós precisamos entender esta divisão da nossa psicopatologia espiritual. A instância da vontade, ela ainda não está apta a participar de todos os nossos processos regenerativos. Muitas vezes nós iniciamos nosso processo regenerativo sem a participação da nossa vontade. Nós somos condicionados. Nós temos um exemplo muito interessante disso no livro Renúncia, de Emmanuel, uma situação protagonizada
por uma pessoa chamado, não é Antero de Oviedo, que era o traficante de escravos? Acho que é Antero de Oviedo, um traficante de escravos. Ele fazia tráfico negreiro para a América. Trazia as pessoas no fundo do navio para ganhar dinheiro com os escravos africanos na América. Uma parte triste da história da humanidade. Ele reencarna como um menino com retardo mental e com deficiências físicas, de forma que ele andava com dificuldade, falava com dificuldade, não raciocinava quase, não aprendia quase nada, aprendeu a falar com muita dificuldade pela paciência de Dona Madalena e de Alcione. Dona Madalena que o adotou, né? Adotou numa situação linda. Alcione chegou com um pequenininho em casa e falou assim: mamãe, ele pode ser nosso? Pureza da criança cheia de amor. E Dona Madalena adotou o pequeno Robbie. E naquela reencarnação, com a mente obliterada, a sua inteligência obliterada, ele recebeu, sem a participação da sua vontade, ensinamentos do bem, porque Alcione é aquele espírito puro. E Madalena, aquela mãe dedicada, plantaram no seu coração só sementes boas, só a verdadeira semente, que é a palavra de Deus. Como Jesus explicou na sua explicação da parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Essa é a semente. Essa é a semente boa, essa é a semente do trigo espiritual que nós devemos plantar dentro de nós, para que os inimigos não semeiem joio em nossos corações. Nós devemos nos preencher com a palavra de Deus, para que não haja lugar para o joio espiritual ser plantado por inimigos, por adversários de Deus. Então Robbie cresceu um jovem cristão, um jovem com amor, ele, um homem sórdido, perverso, naquela vida, bloqueando o seu acesso às memórias ancestrais, aos seus desejos de poder e de dinheiro, ele pôde repartir dentro da sua consciência, dentro da sua estrutura perispiritual, uma parte nova que não havia, uma parte nova plantada por um espírito angélico que era Alcione Villamil Davenport. Portanto, meus irmãos, nós estamos aqui próximo do final. Alcione, ela havia sido neta em outra época da humanidade de um velhinho chamado Neio Lúcio. Nessa vida, ela trabalhou como empregada doméstica e conheceu um outro velhinho chamado Jacques Davenport, um professor culto, sábio, cristão de verdade, o mesmo espírito do Neio Lúcio. E que, como professor também em sua última reencarnação no Brasil, ele escreveu, já desencarnado, escreveu por Chico Xavier alguns livros que foram publicados depois pela editora Vinha de Luz, que é Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, Colheita do Bem. São livros grandes, mas que tem mensagens maravilhosas de Neio Lúcio, orientando a famílias por coisas, porque todo esse grupo do livro 50 anos depois e Renúncia esteve reencarnado em Minas Gerais, na família de Dr. Rômulo Joviano.
E o pai de Rômulo Joviano, professor Arthur Joviano, é esse espírito maravilhoso desse professor que foi o Neio Lúcio e o professor Jacques Davenport. E ele nos traz pérolas maravilhosas que inclusive foram reunidas por Geraldo Lemos Neto num livro Pérolas do Bem, se não me engano, que são um resumo desses 3 livros: Sementeira de Luz, Sementeira de Paz e Colheita do Bem, que são livros grossos. Então, as coisas mais importantes estão nesse Pérolas de Luz, se não me falha a memória. Mas nós temos aqui na nossa livraria também. Para quem não quer perder tempo de ler tudo, que realmente é uma preciosidade. E a maior preciosidade é quando nós não sabemos onde está o tesouro. A preciosidade não é nós sabermos onde está o tesouro e irmos lá e pegarmos. A maior preciosidade é nós não sabermos, porque o caminho da busca é um caminho de aprendizado. O caminho da busca do tesouro. Esse que é a nossa necessidade, que é a nossa realidade espiritual. Buscar e achar. Buscar, buscar, buscar. A gente esquece que a palavra, a ordem de Jesus é busca e acharás. Então busca é a parte mais importante da nossa vida, é a busca da espiritualidade, é a busca dos tesouros espirituais. Então quem quiser fazer essa busca nesses livros maravilhosos de Neio Lúcio, Colheita do Bem, Sementeira de Paz, Sementeira de Luz, vai encontrar coisas maravilhosas. Eu mesmo já encontrei coisas maravilhosas que não haviam sido destacadas nesse outro livro, mas que para mim foram interessantíssimos. E meu pai tinha acesso a esses textos, porque ele frequentava a casa do Dr. Rômulo e eles davam a ele algumas das mensagens de Neio Lúcio. E diz ele, Neio Lúcio, quando meu pai disse assim, o venerando Neio Lúcio, cuja grandeza espiritual podemos sentir nos 50 anos depois de Emmanuel, numa instrutiva mensagem íntima recebida pelo nosso Chico em Pedro Leopoldo e até agora inédita, não está mais inédita, está nesses livros, mostra os benefícios desses estudos quando feitos conscienciosamente, os estudos da receita da reencarnação. Acompanhei com muito interesse a palestra de vocês referentemente ao passado. A vida tem surpresas em todos os tempos, em todos os caminhos. Infinitamente bom é Deus, que nos organizou numa escola tão santificada como a terra, onde podemos recomeçar sempre com as esperanças mais sagradas. O passado educa, sempre que podemos observá-lo com a melhor compreensão. Isso é um remédio brando que por vezes amarga, mas que cura sempre, quando nossa alma está disposta ao uso regenerador. Então nós não temos que sair procurando quem eu fui, o que eu fiz, eu era o quê, se eu era rei, eu era rainha, eu era isso, eu era aquilo. Não temos que procurar nada de grandeza do passado, que as pessoas, isso aí é uma fantasia da mente das pessoas. Muitos espíritas vivem de fantasia, se vendo como pessoas grandiosas do passado. Isso não tem menor relevância, menor utilidade. O que tem, sim, nós sabemos o que nós fizemos. E não foi coisa boa. Não foi coisa boa. Nós precisamos reconhecer os nossos erros do passado, né? Num livro também maravilhoso, psicografado por Valdo Vieira, Cristo Espera por Ti, um livro memorável do espírito Balzac, que foi reconhecido por um grande balzaquista como um livro real, como a autoria do Balzac, que é Osmar Ramos, um balzaquista, um estudioso de Balzac. Ele escreveu um livro sobre o Cristo Espera por Ti, reconhecendo a autoria espiritual de Balzac. Não havia como não ser outro o autor do livro Cristo Espera por Ti. E ele prova por quê. O estudo científico do livro Cristo Espera por Ti. Eu cheguei até a dar esse livro de presente à nossa querida Dona Ruth Monteiro,
Vou pedir a Luciana, a filha dela, para ver se... A dona Ruth Maria, pedir a filha Luciana para ver se encontra lá. E saber se ela leu, se ela teve acesso, embora hoje ela possa ter acesso a coisas muito mais importantes, onde ela está, graças a Deus. Mas é interessante esse estudo. E ali mostra alguém que teve que tomar conhecimento do passado de erros para reencarnar uma vida de redenção, de reparação dos seus erros. Pois então, essa é nosso estudo dessa manhã. Se o conhecimento da reencarnação já te felicita, se o conhecimento da reencarnação já nos felicita a existência, vamos buscar estudar para que esse entendimento nos ajude a esse processo de renovação dia a dia, como uma fisioterapia lenta da alma. É isso que nós pedimos a todos e queremos agradecer, falar de novo do lançamento desse livro. Está disponível, procure na rede da Livraria Cícero Pereiro no Instagram. Está presente ali, podem entrar em contato com a nossa livreira Tereza. Agradecemos a todos e vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, por nos haver alargado a consciência para que pudéssemos perceber realidades espirituais que permitem que possamos entrever possibilidades de ultrapassar as barreiras do caminho, ultrapassar os obstáculos que nos parecem intransponíveis. Pedimos, Senhor, que nos dê paciência, tolerância, humildade, para que nas dificuldades desse trajeto, lembremos que o Teu amor está sempre presente e que a força vem através de pequenos atos de amor, pequenos atos de caridade, pequenos atos de compreensão, com pequenos atos de perdão. Fica conosco, Senhor. Te rogamos agora e sempre a Tua bênção. Assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência de nossos amigos e benfeitores espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã.